Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler aqui hoje no nosso devocional, no capítulo 18 de Mateus, verso 15 a seguir. Diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Olha, eu acredito que uma das doutrinas mais extraordinárias do cristianismo é justamente a doutrina do perdão. Se você observar o que faz a grande diferença na vida do cristão, no cristianismo, é justamente a capacidade do perdão. Falamos ontem que é importante o homem se arrepender. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados, e assim venha tempos de refrigério pela presença de Cristo. Olha bem, se você se arrepende, todo o processo de reconstituição da amizade com Deus, ele acontece por causa do perdão. Se nós formos analisar o perdão, ele tem várias facetas. Por exemplo, o perdão de Deus. Como é o perdão de Deus? A Bíblia diz que Deus coloca o nosso pecado distante de nós, como está distante o Oriente do Ocidente. A Bíblia diz que Deus não se lembra mais das obras de injustiça, do pecado que praticamos, quando nós reconhecemos, arrependemos e pedimos o seu perdão. Quer dizer, não é só chegar e falar: "Oh, Jesus, me perdoa", não, é reconciliar com Ele. É aceitá-lo como Salvador, é mudar de vida. É passar por um processo de transformação de vida. Nós vamos falar sobre isso. Então, Ele manifesta em nós o perdão, certo? Arrependi, estou arrependido, me apresente diante de Deus, como Davi fez. Davi demonstrou arrependimento, certo? E o arrependimento de Davi é que surtiu o seu efeito. Nós estamos aqui, nesse mundo, esperando o perdão de Deus para todas as nossas situações, as nossas manifestações de erro. E Deus é soberano, ninguém mais sabe perdoar como o nosso Deus sabe perdoar. Não quer dizer que Deus também vai engolir tudo, que vai levar tudo de qualquer maneira, que Deus vai engolir todas as nossas falhas e os nossos erros. Não, certamente que não. Mas eu quero dizer para você que Deus é grande perdoador e Ele se esquece dos nossos pecados. Vou dar um exemplo para você. Às vezes nós colocamos em oração e nós temos um acusador a nos acusar. Alguém dizendo: olha, Deus não vai te ouvir porque você pecou, porque você errou. Deus não vai escutar você porque você cometeu pecado. Não é verdade. Se você se arrependeu, se você se consertou, se você se converteu, se você passou a servir a Cristo na tua vida, pode ter certeza que Deus não vai lançar no seu rosto os seus pecados do passado. Aquilo que Deus perdoa, Ele não cobra mais. Aquilo que Deus perdoa, Ele não questiona mais na nossa vida, porque já foi. Ele sabe perdoar. Agora nós temos um exemplo. Jesus, quando Ele ensinou a oração do Pai Nosso, Ele ensinou uma coisa para os seus discípulos. Ele disse que nós devemos perdoar para sermos perdoados. Pai, perdoa-nos as nossas dívidas. Está falando de pecado, não está falando de dívida financeira. Perdoa os nossos pecados,
Perdoa-nos, ó Deus, as ofensas que nós lhe fazemos, como nós perdoamos aqueles que têm ofendido a gente, aqueles que têm pecado contra a gente. É justamente o que o texto quer dizer. Se o irmão pecar contra ti, vai, reconcilie-te com ele, conversa com ele, resolve o problema, repreende-o. Não quer dizer que você vai chegar dando bronca, não, conversa com ele, resolve o problema. Se você conseguiu resolver o problema, tu ganhaste o teu irmão, porque quando ele te ofende, ele se torna culpado. Agora nós precisamos ter muita consciência, muito senso, porque às vezes nós somos de uma visão unilateral, que nós só vemos que as pessoas nos ofendem, nós não vemos o que fazemos às pessoas. Às vezes nós não entendemos que o que a pessoa nos devolveu foi um feedback. Ele nos respondeu de acordo com aquilo que nós falamos para ela. E o grande problema é que às vezes nós somos muito presunçosos e orgulhosos. E nós sabemos o nosso lado na questão. Dificilmente as pessoas são passíveis de reconhecer quando erram, quando cometem erro, quando são a causa da ofensa. Talvez alguém me respondeu duramente, mas eu já ofendi essa pessoa de alguma forma, ou eu cheguei fazendo alguma coisa que lhe desse direito de me dar uma resposta dura. Tudo isso deve ser analisado e avaliado. Mas uma coisa, se alguém lhe ofendeu sem causa, o caminho é perdoar. O que é perdoar? Perdoar para Deus é esquecer. Perdoar para Deus é jogar no vale do esquecimento, não se lembrar mais, não levantar mais isso. Para nós perdoar, ele é um pouco diferente, porque nós não vamos apagar nossa lembrança dos fatos que acontecem na nossa vida. Dá para esquecer em momentos, mas alguém pode nos lembrar. Então não dá para anular como Deus anula, mas dá para nós lembrar de alguma coisa sem sentir dor por ela. Dá para nós lembrar de alguma coisa que alguém fez conosco, sem doer dentro de nós, sem amargurar aquele desejo de vingança, aquele desejo de vingar da pessoa. Eu quero te falar uma coisa, que o perdão é a doutrina mais excelente das Escrituras. É o que faz o cristão ser diferente, o que nos faz ser diferente é a nossa capacidade de perdoar. Se você me disser, pastor, eu não dou conta de perdoar, você ainda não está aperfeiçoado em Cristo, não está aperfeiçoado na fé. Pode buscar de Deus um aperfeiçoamento para tal, porque isso precisa existir e acontecer na vida de todos os cristãos. Isso precisa acontecer na minha vida, na tua vida, e nós precisamos ser capazes de superar as nossas dores quando somos ofendidos, quando somos caluniados, porque isso é o grande desafio do Evangelho. Jesus falou assim, olha, se alguém lhe ferir no rosto, oferece o outro. Está falando de perdão. Perdoar a ponto de confiar de novo, a ponto de se arriscar de novo àquela pessoa. A Bíblia fala muitas expressões. Se alguém te fizer andar 1 milha, ande 2 com ele. Se alguém te tirar a capa, oferece também a túnica. Jesus está falando que nós precisamos perdoar e dar uma nova oportunidade a todas as pessoas. Nós não podemos passar o resto da vida irado com a pessoa sem dar-lhe a chance de demonstrar que é possível mudar. Eu te digo uma coisa, às vezes nós vamos decepcionar. Algumas pessoas realmente não mudam, algumas pessoas realmente elas não mudam, não têm um desejo de mudança. Por quê? Porque elas acreditam que estão certas mesmo estando erradas. Essa autoanálise que nós estamos fazendo nós mesmos precisa ser muito real, só que tem muita gente que não consegue fazer. Tem muita gente que não consegue parar, refletir, pensar, olha, eu cometi um erro. Mas você precisa aprender a perdoar. O Pai Nosso fala assim, nós temos Deus pediu perdão de Deus como somos perdoadores. Aí eu vou te perguntar, se Jesus perdoar você, como você perdoa as pessoas que lhe ofendeu, você está perdoado por Deus? Você recebe o perdão de Deus cotidianamente? Ou não? Aí vem a questão, quantas vezes? Pedro perguntou, 7 vezes, Senhor? Ele falou, não digo 7, mas 70 vezes 7. Você sabe por que a pergunta 7? 7 é o número do infinito, é o número de Deus, é o número da perfeição, é o número eterno. Esse número ele representa a eternidade. Aí Jesus multiplica a eternidade. Ele fala assim, 70 vezes 7. Ele multiplicou a eternidade. Ele multiplicou a quantidade de vezes. E nós precisamos estar dispostos a perdoar pessoas quantas vezes forem necessárias. Mas eu acho que o centro do que eu estou falando mesmo é pensar o seguinte, nós já conseguimos ter um coração perdoador? Nós já conseguimos ter um coração que realmente consegue perdoar? Se não,
Nós precisamos aperfeiçoar no nosso cristianismo. Precisamos nos aperfeiçoar na fé. Que Deus abençoe você nesse dia. E se você tem dificuldade para perdoar, eis aqui um desafio para você. Procure alguém que lhe ofendeu. Resolva a questão. Ofereça perdão. Ofereça uma nova oportunidade a essas pessoas. E faça o que Cristo fez. Porque até na cruz, Ele perdoou aqueles que o crucificaram. Estamos prontos? Somos verdadeiros cristãos? Estamos melhorando nessa área? Que Deus abençoe você nesse dia, em nome de Jesus.